Fala, meu povo, meus desesperados favoritos, futuros policiais, é, na PM Alagoas, melhor polícia militar do Nordeste. Queria demais ter entrado no último concurso, tá? Foi um sonho, mas Deus sabe todos os caminhos. Vamos lá, vamos trocar uma ideia primeiro aqui, antes de eu iniciar esse assunto aqui. Pessoal, ó, o que é que eu vou tentar fazer e sei que vou fazer, porque quando eu me proponho fazer uma coisa, eu faço mesmo, tá? Eu vou colocar semanalmente aqui questões de português da Sebrasp para ampará-los na preparação de português, porque eu entendo que se eu consigo trabalhar conteúdos voltados à matéria de português, eu também consigo trazê-los para a produção textual. Então, eu explicando alguns aspectos gramaticais, eu consigo aplicar esses aspectos gramaticais à produção da sua redação, tá bom? Então, eu comecei a falar sobre o conteúdo aqui que vou trabalhar com vocês, que são as questões de português da Sebrasp, e me apresentei. Então, você que não me conhece ainda, você não tem por que fugir disso não. Meu nome é Rafael Couto, sou professor de português e redação. Minha especialidade maior é redação, porque anteriormente eu, além de professor de português, eu já era professor de história, então eu consegui unificar essas duas disciplinas para poder entregar o máximo de conteúdo para vocês na redação. E se você não me segue nas redes sociais, aqui abaixo ó, vai estar o meu Instagram. Se inscreve no canal para que o conteúdo ele se torne cada vez mais atrativo a outras pessoas e para que eu possa continuar produzindo conteúdo para você, tá certo? E eu tenho a mentoria Master Blaster de redação, então não negligencie essa matéria. Eu sempre falo, redação é a matéria mais negligenciada dos concursos públicos. Todo mundo é apaixonado em direito constitucional, direito penal, processo penal, mas o pessoal esquece das matérias básicas. Então, e dentro da classificação das matérias básicas, aquela que é mais temida, aquela que é mais ignorada, aquela que mexe com o seu temor e a redação. Eu estou aqui para desmistificar, para quebrar mitos, para quebrar paradigmas em relação à redação. A redação não é dom, a redação é técnica, tá bom? Então se inscreve no canal, já tem uma aula completa de redação que eu deixei aqui no canal, tá bom? As informações acerca da mentoria vão estar aqui abaixo, tá certo? Para você participar da mentoria de redação. Não é um valor absurdo, tem tudo aqui bem explicado, tá certo? É um investimento necessário. É como eu sempre falo, a prova objetiva te classifica e a redação vai te nomear filho de Deus, filha de Deus. Ela separa o joio do trigo, tá bom? Então estude redação com qualidade, tá bom? Professor, eu entendo que eu tenho uma certa facilidade na matéria, já assisti a aula do senhor aqui no YouTube, é, eu não consigo ter a mentoria. Tem o e-book é a minha mentoria escrita e com mais de 10 temas é, já elaborados por mim, pensando na banca. E além dos temas, eu fiz uma captação de repertório para você poder linkar com os temas e os tópicos que a banca propõe, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar pelo primeiro conteúdo. Hoje trataremos da crase, tá certo? Nós vamos começar com a crase. Então, mais uma vez, se você não me conhece, Rafael Couto, lembre-se disso aqui, Rafael Couto, arroba professor, underline, Rafael Couto, tá bom? E segue no canal aqui, pra ficar legal, segue no canal, igual aquele menino feio lá, o nome dele, esqueci o nome dele. Então, pessoal, eu entendo que crase é um assunto super importante e que a Sebrasp vai trabalhar com vocês, tá bom? Isso é certo, tá bom? Por quê? Porque é um tipo de conteúdo que gera dificuldade. E se gera dificuldade, logo a banca vai trabalhar, tá bom? A questão é feita para você errar, não para você acertar, tá bom? Professor, eu acho que eu sou bom em português. Vamos ver se você é bom respondendo, tá certo? E todas as questões que eu peguei aqui são questões da banca, tá bom? Professor, por que você não criou uma questão nova? Não precisa. No simulado, alguém vai lá e cria uma questão nova. Aqui é pontual que a gente trabalhe, essencialmente, a característica da banca na hora de cobrar as questões para poder conhecer o perfil da banca e aí você vai treinando, tá bom? Quando você treina questões, quando você treina a redação, você antecipa a sua aprovação. Você não pode ir fazer a prova no improviso, não. Você tem que adotar técnicas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Preste atenção aqui. Pessoal, o que é crase?
Como que eu vou tratar de um assunto se eu não explico o que ele é primeiro? A crase é a junção, nem respondi a questão ainda, tá? Eu nem respondi a questão ainda. A crase é a junção de dois vocábulos as. Então, por exemplo, esse primeiro vocábulo aqui, a, ele trata de ser uma preposição, ou seja, há uma regência nominal ou verbal que pede a preposição a. Então, a crase é esse fenômeno. É quando você tem a junção do vocábulo a dividido em duas classificações nominais. A primeira é a preposição a, advinda de uma regência. E a segunda é quando você tem o a artigo feminino que determina o substantivo. Então, a crase é esse fenômeno. Para não ficar uma escrita redundante, colocando dois as, junta-se esse a e a crase é para dizer assim, olhe, aqui tem dois... Oh, eu botei acento agudo, meu Deus. Aqui tem dois as, entendeu? Daí o sinal grave, o indicativo de crase, tá bom? Então, é por isso. Essa é a regra básica que eu quero que você entenda. Eu estou cortando aqui. Vamos para essa tela aqui, ó. Esqueci de utilizá-la, ó. Isso, agora ficou top, hein? Esqueci de utilizar a tela aqui. Ó, comecei a aula, poderia ter trabalhado assim, tá bom? Então, é isso, pessoal. A crase é nada mais é a junção, o fenômeno linguístico gramatical em que você junta a preposição a, advinda de uma regência, mais o artigo definido masculino que determina um substantivo, tá bom? E o que é substantivo? Tudo aquilo que nomeia as coisas. Então, a partir disso, eu irei trabalhar com os senhores e as senhoras, futuros policiais militares de Alagoas, questões relacionadas à crase. E não se preocupe não, que toda semana eu vou trabalhar um conteúdo aqui, tá bom? Só não esquece de se inscrever no canal para que o conteúdo fique relevante. Se eu não tiver uma boa audiência, não tem por que eu continuar trabalhando o conteúdo, tá bom? E se prepare para a redação, tá bom? Segue as informações aqui abaixo, tem meu número, tem o grupo exclusivo de redação para vocês assistirem, tá bom? Por exemplo, ó, esse slide aqui que eu converti em PDF, o pessoal recebeu antes de eu aplicar a aula aqui no YouTube. Então lá eu mostro correções de redações, eu aponto esses conteúdos inicialmente para vocês terem essa preparação, tá certo? Então o pessoal já está avisado. O pessoal que está assistindo essa aula aqui hoje, ó, que já estava no grupo, já estava avisado, já estava com esse PDF em mãos, inclusive. Inclusive, se você quer ter acesso a esse PDF, entra no grupo e me chama, eu sou o único administrador do grupo lá, tá certo? Vamos lá. Então deixa eu apagar isso aqui, porque vocês já entenderam como que funciona o sinal indicativo de crase, tá bom? Pressupondo que os senhores já sabem o sinal indicativo de crase, agora é hora de a gente compreender a banca. A banca vai trabalhar um conteúdo de certo ou errado. Vamos lá. Na expressão à toa, no último período do terceiro parágrafo, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a. Presta atenção aqui. Estou olhando aqui para a tela do tablet para poder vocês se nortearem. Ó, eu não coloquei o último período do terceiro parágrafo porque não houve necessidade. Sabe por quê? Isso, inclusive, é uma estratégia para vocês responderem questão. Estou ajustando aqui a tela para ficar legal para vocês. Isso, pronto. Por quê? Vocês têm que compreender que dentro das classificações gerais da crase existe as locuções com base feminina. Então, por exemplo, ó, eu vou escrever para vocês entenderem aqui. Nós temos a locução. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Nós temos a locução Oh, meu Deus, botei locução.
locução adverbial, nós temos a locução conjuntiva e nós temos a locução adjetiva, tá? O que acontece? Quando nós trabalhamos essas possibilidades de locução adverbial, conjuntiva e adjetiva com base feminina, a crase, ela é obrigatória. E o que é que fala a questão aqui? Na expressão não à toa, no último período, é facultativo o emprego sinal indicativo de crase. Não, não é facultativo. É obrigatório. É obrigatório. Então, aqui nós estamos diante de uma locução de base feminina em que não há sinal indicativo de crase de maneira facultativa. A gente vai trabalhar possibilidades em que a crase pode ser facultativa aqui, tá bom? Mas esse não é o caso, tá bom? Então eu quero que vocês entendam isso. Então, ó, errada, logo você vai marcar essa opção aqui, ó. Então, se cobra uma questão como essa, você vai no que o gabarito aponta. Nesse caso aqui, errado. Então, por exemplo, ó, uma locução adverbial de base feminina, só para vocês entenderem. À direita, à esquerda, tá? E de conjuntiva, por exemplo, uma conjunção proporcional. À medida que, a proporção que, tá bom? E adjetiva? À toa, tá bom? À venda. Ó, possibilidades. Se você tem uma locução adverbial conjuntiva adjetiva de base feminina, logo você tem um caso obrigatório de crase, tá bom? Então, dessa maneira a gente consegue trabalhar as possibilidades facultativas e nesse caso, as possibilidades obrigatórias de crase. As locuções adverbiais de base feminina são uma delas. Por que eu gosto de trabalhar conteúdo assim com vocês? Porque isso te ajuda, como eu já falei inicialmente, a escrever melhor o seu texto, tá bom? Então, a Sebrasp, ela colocou lá 30 pontos na redação. Aí vai ter lá 1,5 pontos para apresentação textual, estrutura, coesão e coerência. Aí cada tópico, um com 8,5, foi o que eu presumi no e-book, cada tópico com 10 pontos. E a parte gramatical, onde é que desconta? Eu acabei de falar, é descontado o 6 vezes o número de erros pelo quantitativo de linha. Então, se você erra o emprego de crase diante de uma locução verbal dessa, automaticamente você vai ter um desconto considerado a depender da quantidade de linhas. Então, eu preciso que vocês dominem a parte gramatical respondendo questões. Eu sempre falo isso para os alunos. Respondam questões daquilo que eu aponto como falha gramatical na correção. Porque ao responder questões, você vai sedimentando o conteúdo e automaticamente vai evoluindo na parte gramatical na hora de escrever o texto, que é aquilo que a Sebrasp chama de microestrutural. A banca avalia o seu texto em parte macroestrutural, com desenvolvimento do tema, estrutura textual, legibilidade, e microestrutural, que é justamente a parte gramatical, tá bom? Então é isso, ó. Respondemos aqui a primeira questão. Vocês estão conseguindo entender? Depois comenta aqui no canal para poder, quem sabe, com o tempo responder-os. E não espere não. Entra aqui no grupo geral da redação da PEMAL comigo para a gente trocar uma ideia, tá certo? Eu sou super acessível, é só me chamar que a gente troca uma ideia. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora, ó. Questão 2. Eu fiz essa questão aqui, ó, eu achei super interessante trazer para os senhores o texto, porque muita gente, na hora que eu estou explicando a redação, não consegue identificar o que é frase, oração e período. Pois é. Então, antes que eu explicar a crase, vamos definir
Ó, nós temos, antes que eu explique a crase, a aula vai muito mais além daquilo que eu proponho. Por quê? Porque a minha aula, como eu já expliquei para os senhores, é uma aula aqui, nessa parte de português, com a necessidade de reconhecer a parte gramatical na produção textual, na redação. Então, ó, por exemplo, ó, antes que eu explique a crase aqui, ó, pessoal, um texto ele tem frase, eu ainda nem fui para a crase, tá? Um texto ele tem frase, ele tem oração e ele tem períodos. A frase é uma construção textual que não tem verbo, conhecida como frase nominal. Já a oração, que pode ser chamada de frase oracional, tem verbo. Professor, por que você está falando isso? Porque há situações em que você precisa ir ao texto e reconhecer o que é frase, oração e período. Por isso que muito aluno que não conhece a parte gramatical, que é raso nesse conteúdo, fala bem assim, mas a Sebrasp só tem questão de interpretação de texto. Negativo. A Sebrasp tem questão com gramática aplicada ao texto. É diferente. Ou seja, é pontual que você leia o texto ou pedaços do texto para extrair dali a resposta da questão, que é o que acontece na maioria das vezes. E tem período. O que é período? Período é o conjunto de frases e orações. E o que são orações? Verbos, tá bom? E uma maneira mais simples de reconhecer o que é período. Período é quando tem um início e termina com um ponto. Para você entender, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, ó, imaginar é um dom comum a todos os seres humanos. E também uma daquelas características que nos diferenciam dos outros animais, incapazes de atingir esse nível de abstração. Epa, tem um ponto, terminou o primeiro período. Agora o segundo período, ó. O segundo período, olha aqui, ó. Apesar disso, ó, um período em que nós temos uma oração concessiva, ó. Apesar disso, a criatividade parece, a muitos de nós, algo inacessível, difícil de cultivar, restrita apenas àqueles que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. Ó, eu já reconheci que neste parágrafo eu tenho dois períodos. Vocês conseguiram perceber? Eu preciso trabalhar isso com os senhores para quê? Para que vocês saibam reconhecer quando a questão é criada assim, ó. Marcar a caneta aqui no. Epa, vem para cá, menina chata. Isso, ó. É opcional. Agora a gente vai entrar na questão, porque eu já ensinei aos senhores a reconhecer o que é frase, oração e período. Então, ó, é opcional o acento indicativo de crase, o acento indicativo de crase no vocábulo aquele, aqueles. Deixa eu apagar isso aqui porque não nos interessa mais. Último período do primeiro parágrafo. Se nós temos dois períodos aqui, o último período é o segundo período que a gente acabou de tratar. Então, ao invés de eu ler todo o texto, como eu já reconheço o que é oração, frase e período, especialmente período, eu já vou no segundo período, que por acaso aqui é o último período. Então, ó, vejamos, ó, leitura estratégica. Por que eu gosto de ensinar isso a vocês? Para que vocês não percam tempo na hora de responder a questão. Lembre-se que tem que preencher um gabarito. Então, ó, eu já venho aqui no segundo período, vou ler daqui para cá. Ó. Apesar disso, a criatividade parece, a muitos de nós, algo inacessível, difícil de cultivar, restrito apenas àqueles que já nasceram. É opcional o emprego indicativo de crase no vocábulo aqueles. Preste atenção, não é opcional, é obrigatório. Aqui, ó, obrigatório. Porque aqui entra, mais uma vez, aqueles casos em que a crase não é uma faculdade, mas sim uma obrigação. Parece redundante, mas é isso. Professor, eu não estou reconhecendo ainda, então estuda a teoria
para responder a questão. Ou então melhor, pega essa aula aqui, não reconheceu, a partir disso você já criou uma memória negativa do conteúdo. Aí você parte para a teoria. Professor, eu já ouvi e já vi também em algum momento que não existe crase diante de pronomes. Realmente. Só que existem as exceções. Português tem disso. Então, aqueles se trata de um pronome demonstrativo. Demonstrativo. No caso do pronome demonstrativo, há uma possibilidade obrigatória do emprego da crase. É quando você consegue trocar aqueles por a estes ou a esses. Tá? Então vamos ler. Se eu consigo ler e troco o aqueles por a estes ou a esses, logo existe o emprego da crase sem alterar o sentido da construção textual. Vamos lá, ó. Apesar disso, a criatividade parece a muitos de nós algo inacessível, difícil de cultivar, restrita apenas a estes que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. Eu troquei por a estes, funcionou? A crase. Então, ó, salve o seguinte aqui em sua mente, ó. Diante de, vou escrever assim para facilitar para você. Então é opcional? Não é opcional. Logo, o gabarito é errado. Não é opcional, é obrigatório, pô. Então, ó, diante de, ó. Diante de aquele, aquela e aquilo, situações de excepcionalidade da crase, se você troca por a este ou a esse, ocorre crase. Se você troca aquela por a esta ou a essa, ocorre a crase. Se você troca a isso ou a isto, ocorre a crase. Então, há situações de excepcionalidade que certamente o candidato mal condicionado à preparação vai errar. Agora, com essa aula, você vai acertar. Então, eu quero que você reconheça essas possibilidades, tá bom? Então, realmente, em uma regra geral, o emprego da crase diante de pronomes não é permitido, mas há situações excepcionais. Há mais uma também. Quando a gente chegar nessa possibilidade, a gente vai treinar, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão aqui, pra vocês entenderem. Ó, terceira questão da nossa bateria de questões aqui. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo, não é possível não. Vocês estão entendendo demais. Vocês estão safos demais, tá certo? Ó, hoje, vou dizer a data, 29 de março. É o momento em que você está abrindo mão das coisas imediatas da vida para se preparar para o concurso. Saibam, pessoal, que a preparação para o concurso, ela vai muito mais além do que sentar a bunda na cadeira e estudar. Há todo um contexto para isso, tá bom? Há todo um contexto. É a mãe de família, esposa que tem jornada dupla, tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa e parar para assistir uma aula como essa. É o pai de família que está desempregado e tem a pressão social para que ele seja provedor e seja a coluna da sua casa. Então, todas essas dificuldades aí eu já passei, entendeu? Então, aulas como essa ajudam aos senhores ganharem uma ou duas questões e isso faz toda a diferença, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu gosto de às vezes dar uma pausa e trabalhar esse tipo de coisa, porque eu já passei por esse processo. Então, eu sou professor, mas eu também sou policial. Ou seja, eu já fui aquilo que você está fazendo agora, parado, com o celular na mão, tablet ou computador, ou então até uma TV, assistindo, vendo questões comentadas. Eu já fui esse candidato aí, que hoje é professor policial. Então eu conheço demais a sua vida, tá bom? Vamos lá. Então, olha, prejudicaria a correção
gramatical do texto a inserção, ou seja, colocar o sinal indicativo de crase no vocábulo a em submeter-se voluntariamente a uma tirania desnecessária, essa questão aqui, para quem está afiadozinho, é para não errar. Para quem está afiado, né? Para quem está afiado. Para quem está se preparando, tudo que é desconhecido ainda é uma novidade. Né? Ainda é um caos na mente para associar. Então aí, na sua cabeça, esse vocábulo A aqui, ele está correto? Seria mantida a correção gramatical se colocasse uma crase aqui? E aí, o que é que você pensa sobre isso? Prejudicaria ou não? É lógico que iria prejudicar. Não existe crase diante de pronome indefinido, não. Perdão, que pronome indefinido? De artigo indefinido, não. Aqui, então, certo, essa questão está certa, porque realmente prejudicaria. Aqui se classifica as possibilidades proibitivas do emprego da crase. Tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos pensar aqui, ó. Não existe crase diante de artigo indefinido. Por que não existe crase? Porque você já tem um artigo indefinido, você vai colocar outro. Então, realmente, ó, não existe essa possibilidade, tá bom? Já tem um artigo indefinido aqui, você vai colocar um artigo indefinido agora? Não existe essa possibilidade, tá certo? Então, o verbo submeter-se, submeter-se, ele pede a preposição a. Só que entre a preposição a e o substantivo tirania, já existe um artigo indefinido, que é o uma. Então não existe a possibilidade de dois artigos nessa construção, não. Já viram aquela regra da física que dois elementos não ocupam o mesmo espaço? Aqui vale para essa questão. Se eu já tenho um artigo aqui, que é um artigo indefinido, eu vou trazer outro? Não. Então, esse A aqui, ó, ele é tão somente uma preposição. Uma preposição. E como já tem um artigo indefinido para tornar essa informação indefinida, não deixar a tirania determinada, não há o que se falar em crase. Agora, por exemplo, vamos apagar isso aqui. Se eu abro mão do artigo indefinido, logo aqui tem que ter um artigo definido. Submeter-se à tirania. Aí teríamos uma preposição que advém do verbo e teríamos aqui um a artigo. Neste caso, para determinar o substantivo tirania. Mas, na construção textual, optou-se por trazer um artigo indefinido, tá? Justamente para dar uma ênfase nessa informação aqui, tornando ela tornando o substantivo com essa determinação de indefinido, tá bom? Com artigo indefinido. Então não há o que discutir. Então não tem como ter crase aqui, já tem um artigo indefinido. Vocês conseguiram me compreender? É sobre isso, ó. Vamos lá. Voltando aqui agora. Vocês estão conseguindo compreender? Então, resumindo a ideia, se eu já tenho, por exemplo, o verbo submeter-se, ele pede a preposição a, e na minha construção textual, eu não quero determinar esse substantivo, eu vou trabalhar um artigo indefinido para acompanhá-lo, tá certo? Então, não há do que se falar em crase. Não tem um artigo definido para acompanhá-lo ali. Não existe a possibilidade de um artigo definido e um indefinido para acompanhar esse substantivo. Foi o que eu acabei de falar. Trazendo para a regra da física, não existe a possibilidade de dois elementos em um mesmo corpo. Não é assim que a física trata? Bem assim na construção textual aqui. Então, ó, partindo agora para a próxima questão. Próxima questão aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente trabalhar. Isso. Pronto. É facultativo o emprego do sinal de crase no vocábulo as em as fronteiras no terceiro período do primeiro parágrafo. Olhe como que é importante reconhecer o emprego dos períodos. Reconhecer o que é frase, oração e período. Frase
não tem verbo. Oração tem pelo menos um verbo. Uma oração é um verbo, dois verbos, duas orações, três verbos, três orações. E o que é período? O conjunto disso tudo aí, tá bom? Então, ó, daqui até aqui, ó, daqui, ó, de ir embora, aqui começa com oração concessiva, até o ponto, cadê o ponto? Nós temos um período, ó, tá vendo? De partindo-se até brasileiros, nós temos o quê? Mais um período. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu pintar, porque ficou, com o lapisinho ficou muito ruim, ó. Então daqui para cá, ó, nós temos um período, ó. Daqui de embora até o substantivo cooperativas, porque termina em ponto, ó. Terminou em ponto, fechou um período, ó. Nós temos o primeiro período. E agora, para a gente reconhecer o segundo período, é aqui, ó. Após o ponto, ó, partindo-se de uma compreensão estreita de segurança, a preservação do meio ambiente foi vista durante certo tempo não como pré-condição para se garantir a segurança nacional e humana, mas como uma ameaça à integridade territorial e aos interesses brasileiros. Ó, segundo período. Terminou, iniciou e terminou em ponto, ali você tem um período. Pessoal, por que é que eu gosto de explicar isso? Porque, mais uma vez, eu repito, eu explico as questões aqui para que você se atenha à produção da sua redação, tá bom? Por isso que eu tive essa necessidade de colocar esse conteúdo de português para te ajudá-lo, não somente nas questões, mas principalmente na hora de construir o texto. Então, ó, terceiro período, a gente já reconheceu, ó, temia-se nesse sentido que as inestimáveis riquezas naturais do Brasil despertassem a cobiça internacional de forma a representar riscos às fronteiras e ao direito soberano do país de gerenciar os seus recursos naturais de maneira autônoma em busca do desenvolvimento. Epa, terminei o período, quando terminou aqui, então já sei que é o terceiro período. Isso te ajuda a desenvolver o senso crítico, o reconhecimento topográfico dos períodos, tanto para responder a questão, porque você já não vai ler o texto todo, você vai reconhecer que aqui, ó, agora voltando para a caneta, ó, cadê, meu Deus? Sai aqui. Aqui, ó, começa o terceiro período, ó. Vocês estão vendo? Então, ao invés de eu ler todos os três períodos, como eu fiz agora, para te situá-lo, eu só vou no período o qual a questão pediu, que é o terceiro período. Isso é importantíssimo para você ganhar tempo e não ficar cansado de ter tempo para passar o gabarito. Então, ó, é facultativo o emprego do sinal de crase, no vocábulo em as fronteiras, Vamos lá? Então, terceiro período, ó, de forma a representar risco às fronteiras nacionais. De forma a representar riscos às fronteiras nacionais. E aí, o que é que vocês acham? Há ou não a possibilidade dessa classe ser facultativa ou obrigatória? Pessoal, aqui é um caso obrigatório. Então, não é facultativo. Então, a resposta é errada. Por quê? Porque aqui é um caso obrigatório. Em que sentido? Traduza, professor. Obrigatório. No sentido de que aqui há uma regência nominal. A palavra riscos pede a preposição a. Então, ó, lendo aqui, ó, riscos a alguma coisa. Ao quê? As fronteiras. Então, ó, nós temos aqui a preposição exigida pelo vocábulo riscos, e nós temos aqui o artigo definido, confundido com outra questão. O artigo definido feminino que acompanha, que determina o substantivo fronteiras. Então, não há de se falar em caso facultativo. A gente vai trabalhar, mais uma vez eu repito, a gente vai trabalhar as possibilidades
facultativas, tá bom? A cada questão a gente vai materializando isso, tá bom? Então aqui é um caso de regência nominal para que você compreenda em que situação se aplica o fenômeno da crase. Riscos pede a preposição a. Fronteiras é substantivo feminino, a gente pluraliza esse artigo para que possa existir a possibilidade de crase. Professor, existe uma maneira mais fácil? Vai na regra geral. Troque o a por ao e coloque um substantivo masculino. Como assim, professor? Troque fronteiras por limites. Veja, ó, risco aos limites. A gente sabe que existe uma diferença semântica no conceito do que é fronteira e limites, né? Mas para responder a questão você pode trocar por qualquer substantivo, tá certo? Ah, tem que ser sinônimo? Não, não tem que ser sinônimo. Qualquer substantivo masculino, se você troca e cabe o ao, logo você pode usar a crase. Então, ó, risco aos limites. Por quê? Porque vai continuar existindo a preposição a, que é do vocábulo risco, e aí você precisa colocar um substantivo, você precisa colocar um artigo definido masculino para acompanhar aquele substantivo masculino, que são limites, tá? Eita, a catela ficou doida aqui, tá bom? Então é sobre isso, tá certo? Tá ficando safo aí? Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. É facultativo. Sebrasp é muito previsível. Se vocês estudam isso aqui com qualidade, ó, vocês matam a questão, ó. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em a partir do momento. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Eu estou conversando com vocês como se a aula estivesse sendo ao vivo, e não é, né? Mas eu gosto de conversar com vocês porque eu gosto de conversar sozinho mesmo. Vamos lá. E aí, é facultativo ou não? Não, não é facultativo. Logo a resposta é errada. Diante de verbo, vou escrever aqui mais em cima. Diante de verbo não ocorre crase. Pessoal, diante de verbo não ocorre crase. Vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui básico para você entender, ó. Faz o print aí, tá bom? Ó, casos proibitivos de crase. Deixa eu ver se eu faço um negócio bonitão aqui arrumado. Vamos lá. Então, primeiro caso. Vamos lá, daqui para cá, ó. Tá? Vamos ver se eu fico um negócio arrumado aqui. Então, primeira possibilidade. Diante de substantivo masculino. Então, não ocorre crase. Tá certo? Não tem como você colocar crase diante do substantivo masculino. Vamos lá. Antes de palavras no plural. Como assim, professor? Vamos lá, faz o print. Ó, sabe essa questão aqui, ó? As fronteiras, ó. Riscos a fronteiras. Eu posso tirar o artigo e deixar só preposição. Se eu quiser, se eu não quiser que fique determinada essa fronteira, eu posso tirar o artigo. Então, por exemplo, ó, se eu escrevo assim, ó, só para vocês entenderem aqui, depois vocês marcam, ó, riscos a fronteiras. Teria falha gramatical aqui? De forma nenhuma. Eu simplesmente, de maneira semântica, retirei o artigo para determinar fronteiras. Então não ocorre crase. Agora, se eu quiser determinar fronteiras, aí eu venho e coloco o S para plurificar esse artigo e colocar a crase. Mas se eu não quiser, é só deixar o artigo, entendeu? Então, diante de palavras no plural, eu não posso colocar a crase
a não ser que eu tenha que colocar esse artigo. E aí eu coloco o S para colocar o artigo no plural, para acompanhar o substantivo feminino no plural, tá bom? Caso isso não ocorra, ó, eu não posso fazer isso aqui não, ó. Riscos à fronteira não. Agora, se for riscos às fronteiras, aí dá Brasil, aí dá legal, entendeu? Vamos lá. Outra possibilidade. Diante, bota antes de pronomes. Essa é a regra geral. Tá? Nós sabemos que há particularidades. O pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquele, aquela e aquilo, tá bom? Os pronomes possessivos femininos, nós sabemos que há essa particularidade, tá bom? Mas eu vejo muita gente assim, ó, em grupo de WhatsApp, ó, bom dia a todos. Isso aqui é para matar qualquer um, hein? Tá? Então, regra geral, não cabe crase diante de pronome. As particularidades, as exceções, a gente vai comentando nas questões, inclusive como vocês mesmos já assistiram, a gente acabou de comentar a exceção à crase diante de pronome com o pronome demonstrativo aquele, aquele e aquilo. Tá certo? Vamos lá. Outra situação em que é proibida, em que é proibido o emprego da crase. Esse que a gente acabou de tratar. Antes de verbo. Pessoal, preste atenção. Regra geral. A crase só existe porque ela é uma preposição em que tem um A que é exigido pela regência e um A que acompanha substantivo. Pronome não é substantivo. Verbo não é substantivo. A gente sabe que existe um conceito chamado de substantivação. Isso é assunto lá para frente. Eu vou trabalhar questões com vocês aqui de classes gramaticais, em que palavras que horas tinham uma classificação gramatical passam a exercer a função de substantivo. Por exemplo, o cantar dos pássaros. O cantar dos pássaros, cantar é um verbo. Mas quando eu coloco o artigo, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Atende essa função. Eu não quero entrar nesse mérito aqui agora, não. É só para vocês entenderem. Tá certo? Então, ó, antes de verbo não tem. Antes de verbo não tem crase. Vamos lá. Outra possibilidade. Mais uma possibilidade. Isso aqui eu vejo demais também, ó. Após preposições. A crase é uma preposição. Não existe duas preposições juntas, não. É igual artigo. Ou você coloca o artigo feminino, ou você coloca o artigo definido, ou você coloca o artigo indefinido. Então, não existe duas preposições, não. Preposições separam palavras. Então, uma não vai separar a outra. Tá bom? É isso. E a sexta possibilidade aqui, que me vem à memória, é palavras repetidas. Palavras repetidas. Tá bom? Então, esses são os casos clássicos de casos proibidos de crase. Claro, você vai fortalecer isso pegando a teoria e respondendo a questão para não se perder, tá bom? Vamos dar continuidade aqui agora? Vamos lá, próxima questão aqui, ó. A Sebrasp, ela tem um comportamento legal, né? Ela é muito previsível. É mais trabalhando essa possibilidade de ser crase facultativa ou opcional. Embora eu trouxe uma questão aqui bem capciosa. Essa questão capciosa que eu trouxe para vocês aqui, o candidato que não tem o mínimo necessário para reconhecer a crase vai errar, e aquele candidato que já tem uma expertise no conteúdo vai errar, porque é uma casca de banana. Já a gente chega nessa questão aqui, ó. Então, ó, é facultativo, deixa eu ver se eu marquei aqui, marquei sim. Ó, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a, no trecho acesso a elas. Acesso a elas. Não é facultativo nem obrigatório, porque não existe crase diante do pronome pessoal.
As possibilidades de crase diante de pronomes, nós já apontamos. É diante do pronome demonstrativo e diante dos pronomes possessivos femininos, tá certo? Então não há que se falar em crase diante de um pronome pessoal, tá certo? Então, ó, vamos lá, vamos comentar essa questão aqui agora, ó. A exceção, vou escrever para vocês. Então, ó, não é facultativo, tá errado. Não é nem facultativo, nem obrigatório, pessoal. Por quê? Porque não existe crase diante de pronome pessoal. Exceção. Se eu escrever aqui agora para vocês aqui agora, ó. Exceção. Exceção. Deixa eu puxar um tracinho aqui para ficar um negócio bonito. Exceção. Pronomes possessivos. Tá? Diante dos pronomes possessivos, nós temos duas possibilidades de ocorrência de crase. Uma é quando está... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma setinha para cá. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tem que conseguir, né? Tem que conseguir. Vamos lá. Quando está no singular. No singular. Quando está no singular, vou mudar até a corzinha aqui agora, ó. Botar azul. Quando está no singular, essa crase, ela é facultativa. Tá bom? Então, por exemplo, ó, refiro-me a sua falta. Refiro-me à sua falta. Sua falta na aula é algo a que eu estou me referindo. Então, ó, esse refiro-me à sua falta, essa crase, ela é facultativa. Eu posso colocá-la ou não. Você entendeu? Porque aqui, diante dessa particularidade do pronome possessivo feminino, ela é facultativa. Agora vem aqui, ó, a questão do aluno que está safo. É essa questão que vai derrubar. Porque a banca vai dizer que a crase, diante do pronome feminino, ela é facultativa sempre. Mas nós temos a exceção da exceção. Ué. Quando está no plural, essa crase, ela já não é mais facultativa, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Isso aqui, ó, é o que separa o aluno iniciante do aluno que está safo para responder a questão da Sebrasp. E é esse modelo de questão que a Sebrasp vai colocar. Então, ó, refiro-me, usar a mesma construção, ó. Refiro-me às suas pautas. Aqui, a crase é obrigatória. Então, dentro das particularidades do emprego de crase diante de pronome, aqui nós temos a exceção. E aqui, ó, é a exceção da exceção, ó. A banca, se ela quiser apertar, ela vai apertar aqui. Entendeu? Tem outra exceção? Tem. Vamos repetir, eu já falei, mas vou trabalhar de novo, ó. Vamos repetir. Tem coisa que a gente tem que repetir mesmo, ó. Pronome demonstrativo. Aqui também, ó, é um caso obrigatório. Aqui é um caso obrigatório, entendeu? O pronome possessivo tem a exceção, por já ser pronome, você pode usar a crase. Só que nós temos a exceção da exceção. Quando está no singular, a crase é facultativa. Quando está no plural, a crase é obrigatória. Já o pronome demonstrativo, a crase, sempre será obrigatória. Vamos prestar atenção aqui, ó. Aqui, ó. Assistir aquele jogo da seleção brasileira com a França. Que amistoso feio.
Brasil está perdido, meu Deus. Não estou sendo pessimista não, mas é uma realidade. Assistir aquele jogo, tá? Assistir a este jogo. Se eu consigo trocar o aquele por a este, aquela por a esta e aquilo por a isto, logo ocorre crase. Então, diante do emprego de crase, do vocábulo a, em relação a pronomes, nós temos a regra geral. Não existe crase diante de pronome, tá certo? Porém, nós temos a exceção. Pronomes possessivos, em que o uso da crase em situação em que a construção está no singular, ela é facultativa. Pronome possessivo, o emprego obrigatório de crase, quando se aplica a construção textual, frasal, no plural. E um caso obrigatório, quando se trata de pronome demonstrativo, especialmente aquele, aquele, aquilo, quando você consegue trocar o aquele por a este, o aquela por a esta e aquilo por a isto. Entendeu? Tá safo? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui agora, ó. Ó, presta atenção aqui. Vou puxar essa setinha pra cá, para vocês ficarem safos aqui, ó. Tá todo mundo me vendo aí, tá todo mundo ok. Eu fico olhando aqui e esqueço de olhar o programa aqui para ver se tá rodando legal, para o texto não ficar prejudicado por vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu... Fala, pessoal. Isso. Vamos lá. Então, ó, no período do quinto parágrafo, no último período do quinto parágrafo, pessoal, olhe como é importante reconhecer o que é oração, frase, período, para você ganhar tempo, cara. Para você ganhar tempo, ó. No último período do quinto parágrafo, o sinal indicativo de crase em a hipótese e em a taxonomia poderia ser omitido sem prejuízo da correção gramatical, o que indicaria os termos hipótese e taxonomia teriam sentido genérico. Vamos lá, deixa eu ler novamente aqui que eu me perdi, ó. No último período do quinto parágrafo, o sinal indicativo de crase em a hipótese e em a taxonomia poderia ser omitido, sem prejuízo da correção gramatical. Poderia ser omitido? Está afirmando aqui. O que indicaria que os termos hipótese e taxonomia, que nome feio, mas é sentido de organização, teriam sentido genérico. Olha como é importante a leitura. Eu li essa palavra em um artigo que tratava da lei da teoria da evolução, a teoria da evolução construída por Charles Darwin, né? Então ele lá trabalha o conceito atávico do homem, ou seja, a ancestralidade. E aí ele tem que fazer uma taxonomia de informações, ou seja, organização da construção do homem, da evolução do homem. É uma loucura essas palavras, né? É tão importante, a importância da leitura é justamente essa. Essa palavra para mim, ela já não é estranha, porque quando eu li esse artigo, sabe quantos anos atrás? Eu sou professor de História, além de professor de Português, em 2010, ou seja, exatamente há 16 anos atrás, na faculdade. E até hoje eu tenho memória do que significa essa palavra feia. Taxonomia, que nome feio. É só dizer assim, ó, organização. É só isso. Então vamos lá. Eita, quando eu desliguei foi tudo aqui. Desliguei luz, desliguei tudo aqui. Eita, vou pausar. Ó, vou pausar porque desliguei a luz. Então, pausando aqui, ó. Pausando. Voltei. Acabei desligando a luz aqui do estúdio. Então, voltei. Não vou nem editar. Vocês veem que a coisa é real mesmo, ó. Voltei. Então, ó, vamos lá. Então, o sinal indicativo de crase que acompanha a palavra hipótese e taxonomia poderia ser omitido sem prejuízo de correção gramatical, o que indicaria os termos hipótese e taxonomia teriam sentido genérico. Vamos lá, vamos analisar qual é o período, o quinto período. Ó. Então vamos lá. Ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto para a gente se situar. Ó, último período. Levou à hipótese de que pode existir uma parte específica do cérebro dedicada à taxonomia. Vamos ver agora se existe esse erro. Presta atenção aqui. O que é que eu sempre explico? A crase é um fenômeno regencial, em que você tem
a preposição a, que é exigida por um nome ou por um verbo, mais o artigo que determina aquele substantivo feminino. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? É reconhecer os vocábulos. Então, ó, dedicada. Vem pra cá. Isso. Cadê? Isso aqui, ó. Dedicada. Deixa eu só mudar a caneta aqui, botar uma caneta vermelha. Dedicada. Primeiro vamos no verbo levar. Levou. Levou. E dedicada. Preste atenção aqui agora. O verbo levar, quem leva, leva a alguma coisa. Ó, a preposição a. Então, levou a hipótese. Levou a. Já pede a preposição a. Dedicada também pede a preposição a. Então, aqui não há de se falar de que poderia ser omitido, não, porque aqui é um caso obrigatório de crase, entendeu? Há a regência. Se existe a regência pedindo a preposição a, não há de se falar em caso facultativo, não pode ser omitido. Isso comprometeria a correção gramatical. E outra coisa, isso aqui é para dizer assim, ó, o que indicaria que os termos taxonômicos teriam sentido genérico. Não há de se falar de sentido genérico. Sabe por quê? Porque não há, como se trata de um caso obrigatório, se você retirar a crase, automaticamente você tira a determinação exigida de maneira obrigatória, mais a regência. Entendeu? Então aqui, ó, levou a hipótese e levou à taxonomania. Uma questão como essa exige de você um raciocínio crítico maior acerca do conteúdo. Quando você não tem, você vai na regra geral. Então, o que é a regra geral? Regra geral. Grave. O que é a regra geral? Troque o substantivo. Substitua o a por ao. E troca o substantivo feminino, por qualquer substantivo masculino. Então, presta atenção, a hipótese, eu poderia trocar por questionamento. Ficou feio demais esse questionamento aqui. A hipótese eu poderia trocar por questionamento, qualquer substantivo masculino. Eu trouxe aqui próximo de sinônimos do que seria hipótese. É um questionamento. Mas não precisa ser. Se você consegue trocar por qualquer substantivo feminino, logo ocorre crase. Taxonomia, eu troquei por grupamentos, organização. Então, ó, grupamentos, ó. Por grupamento, ó. E agora a gente vai ler observando essa troca. Pessoal, a regra geral é para quando você não tem mais nenhum artifício gramatical acerca dos conceitos para aplicação da crase. Aí você vai na regra geral, tá bom? Quando você tem, se prenda ao conceito que aquela questão exigir, porque a regra geral pode te trair, tá bom? Nesse caso aqui dá certo, mas às vezes pode acontecer particularidades, tá bom? Então vamos lá, ó. Levou ao questionamento, troquei por questionamento, de que pode existir uma parte específica do cérebro dedicada a grupamento. Ao grupamento, tá? Ao grupamento. Então, ó, levou ao questionamento de que pode existir uma parte específica do cérebro dedicada ao grupamento. Levou ao questionamento, tá bom? Então, regra geral, não consegue reconhecer a regência, vai na regra geral, tá bom? Troca o ar por ao, mais o substantivo masculino. Logo, essa questão, ó, tá errada, porque não há de se falar que poderia ser omitido. Se você omite, você vai acabar com a correção gramatical. Vai ter um erro gramatical aqui. Muito menos de se falar que teria sentido genérico. Não há de se falar em sentido genérico aqui. Isso aqui é para atrapalhar, não interessa para você. Ó.
tá bom? Porque isso aqui, se você retira a crase, você acaba retirando o artigo, entendeu? A crase é justamente para juntar os dois, preposição e artigo. Estão conseguindo me entender? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo reconhecer? Primeira coisa, eu vou estudar os casos clássicos de crase para reconhecer todas aquelas regras básicas. Depois eu preciso me aprofundar na regência nominal e verbal. E a terceira possibilidade, quando você não reconhecer, é adotar a regra geral. Qual que é a regra geral? Troca o ar por al e coloca um substantivo masculino. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Eu quero ver se vocês estão safos agora comigo aqui, ó. Quero ver, vamos lá. Deixa eu mudar aqui o e-book não, a questão do tablet aqui. Isso, voltando aqui agora. Estão conseguindo entender, né? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. No segmento, cheirando a pinche ou piche, como a questão colocou, segundo período, o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo A é opcional. Pessoal, por que é que eu bati com muita força agora na questão do uso da regra geral? Existe crase diante do substantivo masculino? Existe? Não existe. Então, não existe cheirando a pinche com crase, não. Esse cheirando a pinche aqui, ó, esse A, ele é a preposição exigida pelo verbo cheirando a pinche. Não é cheirando a pinche com crase, não. Só teria crase se pinche fosse um substantivo feminino. Então, a crase só existiria se existisse um substantivo feminino. Por quê? Já expliquei para vocês, vou reforçar mais uma vez. O A, ele se divide em dois para que ocorra a crase. Um A que acompanha o substantivo feminino e um A que acompanha o verbo ou o nome que pede a preposição A. Tá certo? Então, ó, no segmento cheirando a pinche, segundo período do segundo parágrafo, o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo é opcional. Não, tá errado, porque não é opcional nem obrigatório. Não existe simplesmente crase. Vocês estão conseguindo entender? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Tá bom? Até você que tem muita dificuldade, você consegue entender mais ou menos aquilo que eu estou falando aqui. Tá? Eu tenho certeza disso. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Vamos dar continuidade agora ao texto. Agora as questões. Ó, mais uma questão aqui. Capciosa demais. Tá bom? Olha lá, ó. Inclusive já trabalhamos a possibilidade dessa. Ó. No trecho em referência a primeiro período do texto, olhe como é importante reconhecer o que é frase, oração e período. Todas as questões do texto, todas as questões de português que você irá responder, acredito que é dia 17 de julho, depois vocês podem até comentar comigo aqui, mas é essa data, terá essa coisa de você reconhecer período do texto. Vai ter isso. Antigamente a Sebrasp colocava lá, na linha 19 do texto, veja isso. Mudou, acabou com isso. A Sebrasp inovou. Cada vez mais os concursos se tornam mais difíceis. E isso é importante mesmo. Você tem que selecionar bem, tá certo? Então, ó, mudou. Não tem mais esse negócio de colocar a linha tal, linha 10 no parágrafo tal. Não, agora é no período. E aí você se vire para ler. Tá bom? Por isso que é tão importante eu trabalhar com vocês o conceito de frase, oração, período. Então, ó, no primeiro período, já sei que é logo aqui em cima. A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo A seria mantida, seria gramaticalmente incorreta em referência a. Então vamos lá. Eu já sei que é o primeiro período do texto. Então, ó, de acordo com o Plano das Nações Unidas, discurso de ódio, a prática de discurso de ódio se caracteriza com um tipo de comunicação falada, escrita, o comportamento que ataca e utiliza a linguagem pejorativa ou discriminatória, em referência a uma pessoa. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Ó, a banca quer saber se a questão está certa ou está errada. Ó. No trecho em referência a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo A seria gramaticalmente incorreta. Tá certo? Realmente estaria errado. Por quê? Porque eu já expliquei em questão anterior que não existe, não há crase diante de
pronto, de artigo indefinido. Neste caso aqui, ó, o uma. Por quê? Porque só pode ter um artigo, ou definido ou indefinido. Agora, por exemplo, mais uma vez aqui, ó, se eu reescrevo o texto, referência, tracinho, pessoa. Se a banca coloca assim, a supressão do vocábulo uma, a supressão, ó, no trecho em referência a, existindo a supressão do vocábulo uma, haveria a necessidade do emprego de sinal indicativo de crase para manter a correção gramatical, existiria, aí sim, aí a crase se tornaria obrigatória. Ou seja, ó, ao retirar o vocábulo uma e colocando o a, teria que ter um artigo definido para acompanhar a pessoa. Então, referência à pessoa. Aí haveria crase. Por quê? Como eu já falei para vocês anteriormente, dois artigos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, ou eu adoto o artigo definido para acompanhar o substantivo pessoa, ou eu adoto o artigo indefinido. Se a banca pedir dessa maneira, para que eu venha substituir, retirar, melhor dizendo, o vocábulo uma, logo eu terei que substituir o artigo indefinido por um artigo definido. Logo, aqui irá existir a preposição a exigida pelo vocábulo referência e o artigo a para, neste caso, determinar a palavra pessoa. Entendeu? Agora, o que não pode existir é isso aqui, ó. A uma pessoa. Então, esse uma é um artigo indefinido e esse a é tão somente uma preposição, tá? Então, nessa situação aí, realmente o vocábulo está correto. Por quê? Porque se você coloca em referência a exceção, o sinal indicativo de crase no vocabulário seria gramaticalmente correto, tá certo. Aí o vocábulo está certo, tá bom? Aí a questão foi uma boa assertiva, tá certo? Estão conseguindo me compreender? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, tá bom? Eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Deixa eu aqui, ó. Lembram que eu falei para vocês? Vou apagar tudo isso aqui, tá? Deixa eu botar aqui para a gente ficar conversando aqui, ó. Lembro que eu falei para vocês que a ideia aqui é ajudá-los. Enquanto eu apago aqui. A ideia aqui é ajudá-los a responder questões da Sebrasp, mas para que vocês tenham um olhar clínico na hora de escrever o texto, eu separei aqui algumas palavras que vocês acabam escrevendo, na hora de produzir o texto de vocês. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui de novo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Normalmente eu encontro essas palavras nas redações de vocês na hora que eu estou corrigindo o texto. Então, por exemplo, ó, expressões, ó, muito empregada no texto. O próprio texto dissertativo pede isso de vocês, ó. Essas expressões aqui, ó. Essas expressões aqui, ó. Como, por exemplo, essa que a gente acabou de falar. Aqui, ó, referência. Referência. Referência a, sempre da preposição a, na verdade. Acesso. Acesso não, relação a. Relação a. Quanto a. Devido a. Tudo isso pede a preposição a. E se você tem, após isso, um substantivo feminino, logo ocorrerá a crase. Por que eu seleciono essas palavras? Porque os textos dissertativos, os tópicos que os senhores têm que responder, automaticamente, na construção do texto de vocês usam muito essas palavras aqui, tá bom? Esses vocábulos aqui. Então, já reconheçam a possibilidade de adotar esse tópico. Olha, ligado, então, ligado.
a. Se tiver um substantivo feminino, tem crase, tá bom? Então, esses vocábulos exigem dos senhores esse reconhecimento que pede a regência, que são vocábulos que são termos regentes e que pede a preposição a. Na construção do texto, o erro mais grave que eu encontro no emprego da crase não são esses casos clássicos de crase, mas a regência nominal, entendeu? Que os senhores não conseguem reconhecer. Então, essas palavras são palavras bem utilizadas com frequência no texto dos senhores e que eu acabo reconhecendo e que eu acabo vendo uma recorrência de erro por não saber aplicar a crase. Tá certo? Vamos dar continuidade. Essa foi a nossa 9ª questão. Hoje, nós trabalharemos aqui 15 questões. Vamos partir agora para a 10ª questão. Tá bom? Questão muito complicadinha também, para quem não tem prática. Para quem não tem prática, é uma questão extremamente complicada. Essa aqui, tá? Ó, vejamos aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Segundo período do 3º parágrafo. Então, revisando mais uma vez o conceito de período. Ó, período é quando você começa uma oração e termina em ponto. Termina em ponto. Como assim, professor? Então vai ser sempre um ponto final? Não, e se terminar aqui? Não vai ser o caso. Terminou o período. Se terminar com interrogação, terminou o período. Entendeu? Terminou em pontuação. Tá certo? Em ponto. Vamos lá. Isso pode resultar. Vamos reler a questão aqui agora. Ó. Em há minorias, segundo o período do 3º parágrafo, é facultativo o emprego de crase. É facultativo o emprego de sinal indicativo de crase. No vocábulo a. Então vamos enxergar aqui agora. Ó. Isso pode resultar em desigualdades sistêmicas que afetam grupos pertencentes a minorias raciais. E aí? O que é que vocês têm a me dizer sobre isso? É ou não facultativo? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A questão ela está errada. Por quê? Porque aqui não há um caso de situação facultativa ou obrigatória de crase. Simplesmente aqui não cabe a crase. Presta atenção. A crase, ela só recebe, vamos lá, pertencentes. Deixa eu escrever aqui para vocês, pertencentes a minorias raciais. Aqui é o substantivo feminino. Feminino. E aqui é o termo regente. É o termo regente. Ele pede a preposição a. O que acontece? A crase só iria ocorrer se eu quisesse determinar esse substantivo, tá bom? Só teria crase se também eu colocasse o artigo aqui. Lembram? Eu falei para vocês. A crase é um fenômeno gramatical linguístico em que você tem a presença de dois as. E para que não fique repetitivo, para que não fique redundante, dois as na mesma oração, a gente junta por meio do sinal gráfico indicativo de crase, que é esse sinal aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui só teria crase se tivesse um S aqui, porque nós teríamos o artigo acompanhando o substantivo feminino que está no plural. Então, se fosse assim, ó, pertencentes às minorias, aí estaria correto. Por quê? Porque eu quis colocar um artigo para acompanhar esse substantivo aqui. Como na construção não tem artigo, só tem preposição. Então não tem crase. Não tem crase. Não existe crase diante de palavras no plural. Não existe crase diante de palavras no plural. Aqui só tem, ó, uma preposição. Preposição. Agora, se eu quiser colocar crase, aí eu venho, coloco um S aqui, porque eu vou reconhecer que tem dois As agora. O a, preposição, e o as, artigo, que acompanha o substantivo que está no plural. Minorias. Consegui ser salvo para vocês? Salve assim, ó. Salve assim, ó. Salve desse jeito aqui, ó. Salve no HD de vocês assim, ó. Vamos dar até de cor aqui, ó.
Deixa eu botar uma cor verde aqui para chamar a atenção. Sobe aqui, ó. As mais substantivo feminino no plural, aí tá correto. Agora, o A mais substantivo feminino no singular, errado. E eu quero que vocês entendam a semântica da coisa. Mais uma vez, eu tenho que ser repetitivo porque isso ajuda vocês demais. O A, quando ele está acompanhado de um substantivo feminino no plural e ele não está no plural, esse as, é porque aqui não existe artigo. Na construção textual, o autor não colocou no plural, não quis determinar aquele substantivo. Então só tem a preposição. Então daí vocês conseguem matar a questão. Vocês estão me entendendo? Eu tenho certeza que sim. Tá bom? Se não entendeu, assiste a aula novamente, depois vai responder questão também. Tá bom? E uma coisa que eu digo, não fiquem com obesidade intelectual, no sentido de que vocês só ficam vomitando e assistindo a aula de teoria e não praticam. Essa aula, por exemplo, aqui, ó, é uma aula muito interessante porque ela não trabalha a teoria, ela trabalha a prática. Então, é um olhar de um professor respondendo questões da banca. É pontual, eu falo isso inclusive na minha mentoria de redação. Eu preciso que vocês enxerguem a redação como eu enxergo. Então, agora eu vou repetir uma informação parecida. Eu preciso que vocês enxerguem a questão como eu enxergo. Entendeu? Porque se vocês conseguem traduzir aquilo que eu estou colocando aqui, a cognição, a forma como vocês vão observar e construir o pensamento, o senso crítico acerca da resolução de questão, vai facilitar a vida de vocês. Vocês estão me entendendo, né? Vamos lá. E essa próxima questão aqui, capciosíssima, pesadíssima, tá bom? Ó, vamos lá. Essa questão aqui é aquela questão pesada em que eu sei que quem não sabe, quem não tem domínio na parte gramatical, vai errar. Vai errar. Deixa eu tomar esse negócio aqui, tô doente, tem que tomar esse negócio aqui, ó. Perdão. Então essa questão aqui, quem não domina vai errar. Isso é um fato, tá bom? Quem domina vai errar porque vai enxergar uma coisa chamada paralelismo sintático. Então, vamos entender a questão. E muitos de vocês vão errar essa questão aqui agora, para acertar na prova, porque se cair assim, vocês não erram mais. Olha, deixa eu pegar aqui e marcar texto. Quero que vocês observem com carinho essa questão aqui, ó. Algumas medidas podem ser tomadas para diminuir o racismo. Algumas medidas que podem, esqueci de ler o vocábulo que podem ser tomadas para diminuir o racismo ambiental incluem primeira oração, a criação de políticas que levem em conta as desigualdades sociais e econômicas. Essa é a primeira oração. Depois, a garantia do direito à participação das comunidades afetadas na tomada de decisão. Terceira oração. Olha que eu não fui nem para a questão ainda, tá? A promoção da educação ambiental e valorização do conhecimento das comunidades. Nós temos 3 orações aqui e eu quero que vocês entendam o seguinte. Olhe onde muita gente vai errar. No trecho, vou pegar outra cor aqui. No trecho, a promoção da educação ambiental e a valorização do conhecimento tradicional das comunidades.
é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo A. Ou seja, esse A aqui, ó, a banca está dizendo que é facultativo o emprego de crase nesses dois As. Tá bom? Então, é facultativo. Deixa eu botar amarelo aqui só para a gente situar. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo A, em ambas as suas ocorrências. Quais são as ocorrências? Esse A e esse A. E aí, na sua cabecinha? A promoção. Deixa eu riscar o verbo, deixa eu riscar inclusive o substantivo aqui, ó. A promoção e a valorização. A crase aqui. Fala para mim aí. Se você não sabe nem o que está acontecendo aqui, parabéns, você é a maioria. E você vai errar essa questão. Se você já tem mais ou menos uma noção, parabéns, você também vai errar. Possivelmente, né? Não vou subestimar vocês, não. Por quê? Existe uma coisa chamada, e aqui a questão do erro, essa questão aqui é pesada. Existe uma coisa chamada paralelismo sintático. Esse paralelismo sintático é o seguinte, em poucas palavras, é quando você tem um verbo e esse verbo ele faz regência em mais de uma construção no texto. Então, por exemplo, o camarada que entendeu o que eu falei, que já reconhece o que é paralelismo sintático, ele vai vir aqui, ó. Ele vai observar o seguinte, ó. O vocábulo direito, ele pode fazer regência em mais de uma palavra, como por exemplo aqui, ó. Direito à participação. Aqui é um caso obrigatório, um caso obrigatório de crase. Aí ele vai ler o texto, ele vai assim, ó, ele vai achar que é assim, ó. Direito à participação das comunidades afetadas na tomada de decisão, direito à promoção da educação ambiental e direito à valorização, porque ele leu daqui para cá, ó. Isso é paralelismo sintático, pessoal. É quando um vocábulo ele faz regência em mais de um complemento. Ó. Então, direito à participação, direito à promoção e direito à valorização. Essa é uma questão para induzir o erro. Primeiro que ela coloca para você se perder, ó, dizendo que é facultativo. Você, epa, é obrigatório, porque você leu assim. Você que está entendendo o que é paralelismo sintático. Não é verdade? Então, epa, não é obrigatório não, não é facultativo não. É obrigatório. Aí você, não, então tá, então em ambas as é facultativo em ambas as suas ocorrências. Não, não é facultativo. Não é facultativo nem nem obrigatório, porque não existe, não há de se falar em emprego facultativo nessa questão aqui. Então esse gabarito está errado. Sabe por quê? Porque não está falando sobre isso aqui. Está falando sobre isso aqui, ó. Aqui há um paralelismo sintático, sim, mas não na palavra direito, ó. O paralelismo sintático que ocorre aqui, ó, é devido a este verbo. Então, ó, primeira oração, ó, como essa questão é capciosa, pessoal. Ó, como essa questão é pesada, ó. Essa é uma questão que separa o joio do trigo, tá? Essa é aquela questão que o candidato que não domina vai se perder todo, ó. Então, incluem a criação de políticas públicas que levem em conta a desigualdades sociais e econômicas, inclui também a garantia do direito à participação das comunidades na proteção da tomada de decisão, inclui a promoção da educação ambiental e a valorização do conhecimento tradicional das oportunidades. Então não existe preposição aqui, só existe artigo, por isso que nunca vai existir crase nessa situação, porque não é sobre o paralelismo sintático que o vocábulo direito pede preposição, é sobre o verbo transitivo direto que faz regência nesses três complementos aqui. Então, vocês conseguiram entender? Aqui é a questão da aula. Aqui é a questão que realmente vai separar os homens dos meninos e as meninas das mulheres. Então, é a questão que não tem que se falar em crase, porque o direito
está dentro do complemento do verbo incluir. Entendeu? Essa oração aqui, ó, é uma oração do verbo incluir, como a promoção ambiental e a valorização, ela é regida pelo verbo incluir. Incluem, para ficar mais exato aqui, ó, incluem, e não regida pelo vocábulo direito. Não é direito à promoção, é direito à participação das comunidades, e incluem a promoção da educação ambiental e valorização do conhecimento tradicional das comunidades. Então, essa questão aqui é a questão mais pesada da aula hoje, tá bom? É tanto que eu deixei ela para o final aqui, ó. É a questão 11ª, falta 4 questões ainda, tá? Vocês se ambientarem acerca da constituição textual de vocês, tá bom? É sobre isso, vamos lá. Questão pesada, né? Essa questão é pesada, muito pesada. Epa, desliguei a luz de novo. Deixa eu pausar de novo para poder voltar. Toda hora eu piso o pé aqui nesse negócio. E eu não vou editar não, tá? Pra vocês entenderem que esse negócio é ao vivo mesmo. Voltei porque acendi a luz. Tinha apagado a luz aqui, cara. Toda hora eu piso nesse negócio. Tá bom? Então vamos lá. Que loucura, né, pessoal? Eu sou meu Deus, minha mãe perdoe, tá? Ó, beber aguinha porque senão não aguento não. Pessoal, estamos aqui diante da 12ª questão de crase. Eu tenho certeza aqui que a gente trabalhou as mais variadas possibilidades voltadas à questão da crase, ao conceito de crase, tá bom? E a gente está partindo para essa reta final. E eu espero que eu tenha te ajudado nesse compromisso aqui, tá bom? Então vamos lá, mais uma questão aqui, ó. Presta atenção. A supressão, ou seja, a retirada do sinal indicativo de crase em as leis da física, segundo período do primeiro parágrafo, prejudicaria a correção gramatical. Bom, eu não posso deduzir isso aqui não, eu tenho que ir lá ler. Então, ó, sujeita às leis da física. Sujeita às leis da física. Presta atenção. Vamos ler a oração só para você entender, ó. A tese de que a mente dotada de consciência é feita de uma substância material que não está sujeita às leis da física. Para que se tenha crase, eu tenho que enxergar o que vem antes dela, né? Se é um nome ou se é um verbo. Aqui é um nome, ó. E tem nomes que são termos regentes. Neste caso, sujeita ou sujeito a alguma coisa pede a preposição a. Então, é lógico que, nessa situação, a supressão do sinal indicativo de crase prejudicaria a correção gramatical. Tá certo. Realmente, se você tira, você automaticamente acaba incorrendo em uma falha gramatical, porque sujeitas aos decretos da física. Observe que aqui, ó, eu trabalhei a regra geral. Quando eu substituo o as ou a por ao ou a ou aos, como é o caso, ó, eu substituí esse aos, eu substituí o as, eu substituí o as por ao, ó, e troquei o substantivo feminino por o substantivo masculino, logo ocorre crase, tá bom? Então, essa aqui é a regra geral, para você entender se tem crase ou não. Regra geral. Observe que tudo aquilo que é regra geral, eu trabalho a possibilidade. Trocou o a por ao, ou então as por aos, mais um substantivo masculino, logo ocorre crase. Então, ó, sujeitas aos decretos da física. Sujeitas às leis da física. Professor, não precisa ser sinônimo não, porque leis você tem como sinônimo decretos. Pode ser qualquer substantivo, tá certo? E um dado muito interessante.
Ao observar as várias questões de crase, em que você tem a regência nominal, a regra geral de trocar o ar por ao ou o as por aos, o substantivo masculino, é quase que 100%. Eu ainda não vi uma questão em que você não consiga aplicar a regra geral diante da regência nominal, tá bom? Então é uma questão muito simples, muito fácil de responder, tá certo? Vamos lá, partir para a 13ª questão. Ó, essa aqui, mesma coisa, ó, lembranças, as. Vamos lá, primeiro, ó, essa aqui é a mais fácil que tem, tá? Essa aqui é para aquele candidato que tem um mínimo de conhecimento de crase, não zerar. Português, ó. Então vejamos aqui, ó. É obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase nos vocábulos as em as lembranças, as meninas. É lógico que é obrigatório. É lógico que é obrigatório, então tá certo. Então é só você trocar, ó. Lembranças. Lembranças aos meninos. Pronto, pessoal, regra geral, tá bom? Regra geral. Lógico que é obrigatório, tá bom? Os casos facultativos, nós já trabalhamos aqui, tá bom? Esse, por exemplo, é um caso obrigatório, em que você tem o termo regente. O termo regente pede a preposição a, e aí você tem o substantivo feminino, que pede o artigo definido. Se for feminino, ocorre crase. Se for masculino, você coloca o artigo que acompanha ele, que é masculino. Então, aos, ou a, ou ao, se estiver no singular, entendeu? Então, caso clássico aqui de crase, faz sim para você dominar. Aqui, ó, voltando aqui a um outro caso obrigatório de crase, que se trata das locuções, neste caso, adverbiais, de base feminina. Então, à direita, à esquerda, à tarde, à noite. Você reconhece como advérbio? Advérbio é uma circunstância, tá certo? Logo, ocorre crase. Então, ó, essa crase aqui é correta, ó. Então, ó, à direita, o rosto lindo de Letícia, período em período. O emprego indicativo de crase é obrigatório, é demais, porque toda locução adverbial, conjuntiva ou adjetiva, que é de base feminina, essa crase é obrigatória. Então, à direita, à esquerda, à noite, à tarde, tá bom? Então, uma crase, ó, mais que obrigatória. Olha outra aqui, ó. Última questão para a gente terminar aqui agora, ó. No segundo período, é facultativo em a vida, segundo período do primeiro parágrafo, é facultativo o emprego do acento indicativo da crase no vocábulo a. Então vamos lá. Ligado à vida. Pessoal, aqui não é um caso facultativo, é um caso obrigatório, porque existe um termo regente e um substantivo feminino para isso. Vejamos aqui, ó. Vejamos aqui. Ligado. Então não é facultativo, não. Tá errado. É um caso obrigatório. Ó. É obrigatório. Ó. Ligado à vida. O termo regente é o nome. Nós estamos aqui diante de uma regência nominal. Então, ó, termo regente pede o quê? A preposição a. E vida é um substantivo feminino. Logo, temos aqui o fenômeno da crase. Substitua por qualquer substantivo, qualquer um. Troque vida por qualquer substantivo feminino ligado ao cavalo. Ligado ao cavalo. Logo,
ocorre a crase. Conseguiram entender? Logo ocorre a crase. Então não há que se pensar em sofrer com questão de crase, não. Não sabe, regra geral. Regra geral. Principalmente quando o termo regente é um nome, ó. Troca o a por ao mais qualquer substantivo masculino. Esse masculino ficou horrível. Masculino. Então, ligado ao cavalo, ligado ao computador, ligado ao armário, ligado ao professor. Ah, mas teria que ser parecido com vida? Não. Qualquer substantivo feminino. Qualquer substantivo masculino. Tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ter um olhar diferenciado ao observar questões de crase na Sebrasp. Então, já peço a você que me siga nas redes sociais, no Instagram, tá bom? Deixa eu botar aqui na página, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, meu nominho aqui, ó. Rafael Couto, @professor _ Rafael Couto. Aqui embaixo também da aula vai ter, tá certo? Venham para a mentoria de redação, porque eu já falei para vocês. A prova, a questão objetiva tem a prova e a redação vai te nomear. Entendeu? Então, o que separa o joio do trigo é a redação. E eu vou continuar trazendo questões de português da banca, porque eu entendo que ensinando a gramática, eu consigo aplicar esse conteúdo também à produção do seu texto. Tá certo? Então, voltando aqui. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a vocês por terem assistido a aula. Tá bom? Tenho certeza que vocês fizeram uma ótima escolha em assistir essa aula, porque aflora e melhora o seu conteúdo. E fiquem me aguardando nas próximas semanas, porque irei trazer redações comentadas de alunos meus que já estão voando na redação para servir de ajuda para vocês ampararem no texto. E mais questões de português da Banca Sebrasp. Tá bom? No mais, é isso. A gente se vê ao longo das semanas aí. Tá bom, pessoal? Então, estudem, foco na aprovação, tá bom? Polícia Militar de Alagoas é um sonho. Muita gente almeja a essa instituição. Tá certo? Um abraço.